Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso Papo de Norma, episódio 21. Vamos tratar hoje da NBR 6856, que ela trata mais especificamente dos transformadores de corrente, tá? Então aqui, ó, transformadores de corrente, perfeito? Com relação às características técnicas dele, tá? Que eles têm que ter. Lá também trata das ligações dos TCs, tá bem? Deixa eu ver qual tabela aqui da norma que é, na tabela de número 6, que é a tabela que a gente vai tratar hoje. A gente vai entender, né, em se tratando de média tensão, tá, pessoal? Em sistemas de alta é um pouquinho diferente, né? A gente tem uma gama de ligações maiores, mas em sistemas de média é o que a gente vai abordar aqui hoje, tá? Então a gente vai tratar de ligações de TCs comuns, tá? Na média tensão, perfeito? Por que isso é importante? Porque muitas das vezes você vai ter que alterar a ligação do seu TC para adequar para o seu sistema específico, tá bem? Para uma medição, tá? Para dar sensibilidade, para uma proteção para o seu equipamento não saturar. Hoje a gente vai tratar só de ligação, os conceitos de correntes nominais primárias, nominais secundárias. Eu já vou trazer um outro papo de norma que já está previsto já, tá? Não vou aprofundar muito nisso não, vou aprofundar mais em ligação, em analisar a ligação de placa, tá bem? Então, aqui tá crasso aqui, né, o primário do TC e o secundário, a gente vai tratar melhor. NBR 6856, tá? Então, o que trata nessa tabela 6 aqui da NBR 6856, pessoal? Ela basicamente vão trazer os tipos de ligações, os possíveis tipos de ligações que a gente vai ter para os transformadores de corrente, tá? E, com relação a isso, a gente tem que se atentar para algumas coisas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se a câmera tá legal, beleza? O que a gente tem que atentar? Primeiro, vamos à simbologia, depois eu trato com relação à parte do que eu vim trazer especificamente, da ligação. O que a gente tem que entender? Basicamente, a simbologia é essa daqui, ó. Vamos dissecar ela um pouquinho, ó. O que vai ter na simbologia? Vai ter isso aqui, ó. E a gente tem que entender o que é isso aqui na placa. Para na hora que a gente for fazer a ligação, a gente fazer da maneira adequada, tá bom? Tô pegando a minha régua aqui, como sempre, uma régua improvisada, né? Eu ainda vou ter aquelas réguas de professor de matemática. Então, olha só. O que quer dizer essa simbologia aqui? Uma coisa muito importante da gente entender. Isso daqui, pessoal, normalmente ele vem achurado, tá? Isso aqui normalmente vem achurado, né? Preenchido de cor sólida. O que é isso daqui normalmente? Isso daqui normalmente é o enrolamento primário do TC, tá? E esse de baixo aqui, eu tive até que aumentar a letra aqui porque tá meio longe aí, é o enrolamento secundário do TC. Perfeito? O que caracteriza os terminais do primário? A simbologia P de primário. E aí eles são identificados 1, né, para diferenciar, e P2. Perfeito? O que mais que vai caracterizar ele? O seu secundário, que é chamado de S. Da mesma forma, 1 e 2, que é um par de uma bobina. Então, isso aqui é a bobina enrolamento ou bobina do primário. Eu estou chamando de bobina porque às vezes eu posso ter mais de uma bobina. Então, 1 e 2, eu estou na bobina de um lado, tá? 1 e 2, uma bobina, certo? Ele fecha uma bobina. E aqui é a bobina do secundário. Perfeito? Até aí, tudo certo. O que eu tenho que entender aqui que é muito importante no TC? Eu não posso ter circulação de corrente no primário, que isso é muito importante esse conceito,
E em uma bobina do secundário, eu também não posso ter circulação de corrente nela, no secundário, com esse secundário em aberto. Então, se eu tenho corrente no primário e, consequentemente, vai aparecer uma corrente no secundário e ele estiver aberto, eu vou ter um problema aqui que pode levar ao TC. Isso aqui não pode, tá? Não pode, isso aqui é morte, tá? Ia desenhar uma caveira aqui, mas deu errado. É uma situação que eu não posso deixar aberta porque pode danificar o equipamento. Não só o equipamento, mas os demais equipamentos da subestação, que pode levar ele a explodir. Não vou entrar no mérito da explicação que eu já expliquei, eu vou trazer um papo de norma disso também, acho que vai ser interessante ou algum conteúdo, mas não posso deixar a bobina em aberto, muito importante, a bobina em aberto, tá? Então, entendemos os conceitos P1, P2, S1, S2, bobina do primário, bobina do secundário. Posso ter mais de uma bobina. Se eu tiver mais de uma bobina no secundário, normalmente elas vão vir identificadas, tá? S1, S2, uma bobina. Outra bobina, 2S1, 2S2 e por aí vai, tá? No primário já não é assim. Normalmente é P1, P2, P3, P4 e por aí vai, tá bem? Então, olha só, essa é a leitura mínima que a gente tem que entender da fisiologia aqui dessa nomenclatura, tá bem? Perfeito. Basicamente, considerando isso aqui, a gente vai ter alguns tipos de associações de primário e secundário para os transformadores de corrente, tá? Quais são esses tipos, basicamente, de associações que a gente vai ter? Do que vai depender? Vai depender da quantidade de bobinas no primário, da quantidade de bobinas no secundário e também do tipo de bobina do primário ou do tipo de bobina do secundário. Por que eu falo isso? Eu falo o seguinte, basicamente a gente vai ter os seguintes tipos. O primeiro dos tipos é um enrolamento primário, P1, P2, mais um enrolamento secundário. Vou simplificar aqui, tá, pessoal? S1, S2. É aquele que eu já mostrei aqui. Foi o primeiro que eu mostrei na explicação da simbologia, tá? O segundo que a gente vai ter, o segundo tipo, é o que a gente tem. Deixa eu só pegar a sequência aqui, tá, pessoal? Que é o que está na norma aqui, na tabela 6, que é que a gente vai ter 2 enrolamentos primários, mais um enrolamento secundário. Qual que é esse tipo aqui, pessoal? É esse aqui, ó. Enrolamento 1, enrolamento 2 primário, e aqui P1, P2, P3, P4. Pode mudar também essa ordem aqui, tá? S1, S2. Esse é um tipo que a gente pode ter. O terceiro tipo que a gente pode ter é quando a gente tem... A gente pode ter também múltiplos, tá? Não necessariamente 2. Pode ter vários aqui enrolamentos primários em separado, tá bom? Segundo a tabela aqui também, o que a gente pode ter? A gente pode ter vários ou um enrolamento primário, que a gente chama em derivação, mais um enrolamento secundário. Beleza? Qual que é esse tipo aqui, pessoal? Esse tipo é o seguinte, a gente vai ter, como eu falei, um enrolamento só no primário, só que eu vou ter derivações aqui, ó, da bobina, tipo um autotransformador, tá? E um enrolamento secundário. Perfeito? P1, P2, P3, P4, S1, S2. Tá bem? E a gente vai ter uma última situação, que na verdade não é a última, vai ter uma quinta também, uma quarta situação aqui, que a gente vai ter um enrolamento primário,
simples mais um enrolamento secundário em derivação. Então, o que é esse caso aqui? É esse caso aqui, só que invertido. A gente vai ter um enrolamento primário, um enrolamento secundário e aqui as derivações. Perfeito? Por que eu posso ter esse tipo de situação? A depender do tipo de fechamento que eu quero ter. Nessa condição que eu consigo ter uma facilidade de fazer fechamentos maior, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma peculiaridade de fechamento que a gente vai tratar aqui agora. E tem o quinto caso, vocês estão anotando aí, né? Estou apagando. O quinto e último caso. Normal, tem mais casos, tá, pessoal? Mas esses aqui são os principais para a média tensão que você vai encontrar por aí. A gente vai ter um enrolamento primário, simples, mais dois ou mais enrolamentos secundários, ou bobinas, que é melhor a definição. Então, a gente vai ter um enrolamento primário mais duas ou mais bobinas secundárias. E aqui é aquele lance que eu falei, um S1, um S2, 2S1, 2S2, P1, P2. Tá bem? Essa é uma outra e última situação. Nessa situação aqui, normalmente, é quando a gente tem um secundário de medição e um outro secundário de proteção. Ah, Hilton, qual que é a diferença do secundário de medição para proteção? Basicamente é o seguinte, esse tem mais exatidão, esse tem menos exatidão. Esse satura mais rápido, esse satura mais... não é mais rápido. Esse satura com correntes menores, esse satura com correntes maiores. Por quê? Proteção, eu tenho que enxergar curto. Medição, eu não preciso enxergar curto, né? Eu não tenho que medir curto. Basicamente isso, mas eu vou trazendo outro papo de norma, que é o mesmo que eu vou tratar de relações, tá? Então vamos entender algumas ligações aqui. Vamos tratar algumas ligações aqui para vocês. Com relações nominais também, tá? Na primeira, o enrolamento simples primário e o enrolamento simples secundário, quais são as particularidades que a gente tem que observar, que é importante. Faltou um outro ponto, pessoal, que é muito importante, que eu vou trazer para vocês aqui agora. Então vamos lá. A primeira situação é a situação simples que a gente vai ter, tá? Onde a gente está tratando de um enrolamento de uma bobina no primário, perfeito? E um enrolamento da bobina no secundário. Tem outro ponto aqui também que faltou enfatizar para vocês, com relação à nomenclatura, que na verdade ele é muito importante, que a gente vai tratar aqui agora, um pouquinho mais a miúde, tá? Então tá. O que pega aqui é o seguinte, a gente vai ter o nosso primário, nossa bobina primária, nossa bobina secundária, a gente vai ter o P1, o P2, a gente vai ter o S1 e o S2, perfeito? Outro ponto que falou aqui, que faltou é a polaridade, tá? Vamos dizer que está identificado desse jeito aqui, ó. O que é importante saber? No ponto, se no meu sistema primário, lá de 13.800 volts, entra corrente na bobina do primário, no ponto, se entra corrente do sistema no ponto, sai a corrente no ponto do secundário. Quando o ponto está no S1, igual está aqui, ó, a gente chama isso daqui de polaridade subtrativa. É muito importante quando eu for fazer o fechamento da polaridade. Agora, quando o ponto está aqui, ó, eu vou até fazer aqui pontilhado, ó. Como eu falei, se entra a corrente aqui, aqui também vai sair, a corrente vai sair aqui, ó. Tá?
Então ela vai entrar aqui, ó, e vai sair aqui. Nesse caso aqui, ó, ela tá saindo aqui e tá entrando aqui. Não tá entrando, na verdade, né? Na verdade, esse lado tá tendo a corrente aqui que está sendo forçada pelo sistema primário, aqui está sendo produzida, induzida uma tensão. Pelo fato de eu ter algo conectado no secundário, eu também aparece uma corrente no secundário, tá? Então, quais são os cuidados que eu tenho que tomar com isso, com esse caso de ligação? É uma ligação simples, liguei o primário, liguei os equipamentos que são relés, medidores, no secundário. Perfeito? O que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado para que, se o meu sistema tiver corrente no primário, eu tenho que curto-circuitar o secundário se eu for tirar algum desses equipamentos. Então, o curto-circuito da bobina é muito importante, tá? Aí você fala assim, ah, Hilton, como que eu vou curto-circuitar a bobina? Eu vou ter que soltar o cabo do relé para fechar o curto. Eu posso fazer isso? Não. Se você vai curto-circuitar com carga no sistema, se você tiver no painel ou um borne de aferição ou uma chave de aferição, tá? Esse dispositivo, na hora que você muda ele de posição, ele já curta-circuita o secundário do TC aqui, ó. A chave já faz esse curto, aí você consegue retirar esse equipamento do painel, tá bem? Muito importante tomar cuidado com isso. Na ligação simples, que essa daqui é a ligação 1. Um enrolamento primário simples, um enrolamento secundário em derivação. Perfeito, pessoal? Basicamente é isso da ligação simples. Agora, a ligação 2, o que a gente vai ter? Ela vai mudar um tiquinho. Essa daqui, pessoal, que é a segunda polaridade, é aditiva, tá? Subtrativa quando o pontinho está no S1, subtrativa quando o pontinho está no S2, tá? Outro cuidado que você tem que tomar também é o seguinte, quando você for ligar os S1 e o S2 do TC no equipamento, você primeiro tem que saber o seguinte, ó, no equipamento no manual normalmente traz assim, ó, o sistema tá lá, né? Ele traz esse diagraminha aqui para você, ó. O equipamento. Aí ele fala assim, ó, o lado da polaridade, que a corrente sai da polaridade S1, é o que tem que entrar no sensor de corrente lá do meu equipamento. Então, atentar a isso, tá? Outro esquema aqui, outro tipo de ligação, que eu quero mostrar para vocês, é a segunda ligação. Qual que foi a segunda ligação? Foi dois enrolamentos primários. Então, a gente tem um enrolamento primário, outro enrolamento primário, tá? E um enrolamento secundário. Perfeito? Essa régua aqui não está das melhores, mas atende. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente tem dois enrolamentos. Quando a gente tem dois enrolamentos no primário, normalmente nos fechamentos, ou ele está fechado em série ou em paralelo, no primário, tá? No secundário é diferente. Então aqui, ó, a gente vai ter também aqui, ó, a bobina, né? Então, ó, P1, P2, P3, P4, tá? S1, S2. Quando eu vou fazer esse fechamento aqui, o que acontece? Eu tenho que atentar aqui. Eu posso ter dois tipos de fechamento. Deixa eu ver as correntes aqui. Eu posso ter duas relações aqui, ó. Se eu tenho duas bobinas no primário e no secundário. Então eu posso ter duas relações de transformação que elas podem ser obtidas pelo fechamento das bobinas primárias. Fechamento. Bobinas primárias. Em série
ou em paralelo. Ou paralelo. Tá bem? Aí vamos imaginar a seguinte situação. Cada bobina dessa daqui, ó, vamos dizer num exemplo específico, aguenta 800 amperes. Então, elas vão ter o mesmo tanto de espiras, que é N. Tá? E o meu secundário, ele é para 5 amperes. Nós vamos tratar das correntes nominais para primário e secundário no outro papo de norma, tá? O que acontece? Se eu fechar em paralelo, o que vai acontecer? Essas bobinas. Eu vou ter duas bobinas em paralelo. Perfeito? E se eu fechar em série, eu vou ter a seguinte situação. Cada bobina eu falei com você que aguenta 800 amperes. No fechamento série, eu ainda vou entrar com os 800 amperes. Eu não posso entrar com mais que 800 amperes, ela só aguenta 800 amperes. Então, no fechamento série, a gente vai ter o 800 no primário. E os 5 amperes no secundário. Então, nesse caso, eu vou ter um RTC de 800 para 5 de 160. Ok? E no secundário, cada uma aguenta 800 amperes. Então, se eu somar aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 800. Eu posso entrar com 1.600 aqui, ó. Né, que elas vão dividir nas bobinas, 800 para cada uma. E aí no secundário, vai sair os mesmos 5, se eu entrar com 1.600. Aí eu já mudo a relação do meu TC. Ele vira um TC de 1.600 para 5. 320. Eu dobrei a relação só com fechamento. Então eu consigo mudar a relação de transformação somente com o fechamento do meu primário, do meu TC. Isso é muito importante, tá? Aí você fala assim, Ailton, mas por que a relação aumentou quando eu coloquei as bobinas em paralelo? Quando eu coloco elas em paralelo, eu vou ter N espiras em paralelo. Isso é um raciocínio, tá? E aqui eu vou ter 2N espiras em série, ó. 2N. Aqui eu vou ter N espiras em paralelo. Não é necessariamente esse o raciocínio, não, tá? Aí o que acontece? Qual que é a relação entre a corrente do primário e a corrente do secundário? A relação entre a corrente do primário e o secundário e o número de espiras do primário e do secundário, ela vai ser N2 dividido por N1, tá? É igual a RTC. Para esse caso, o que eu fiz? Eu aumentei o número de espiras do secundário. Aumentei o número de espiras do primário. Se eu aumento o número de espiras do primário, eu diminuo a relação de transformação, que foi o que aconteceu aqui, o RTC 160. Agora, no caso contrário que esse aqui, se eu diminuo o número de espiras no primário, em relação a esse aqui, eu estou diminuindo o número de espiras, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o RTC, que é o que aconteceu aqui, é 320. Beleza? É exatamente o que está acontecendo aqui. Tá bom? Tá claro? Beleza. Esse fechamento tá simples. Show de bola. Vamos para o terceiro e quarto fechamento, tá? Bom, o terceiro fechamento, deixa eu ver qual que era aqui, é o fechamento que a gente vai ter derivação. Lembrando que naquele caso a gente também tem que curto-circuitar a bobina do secundário se tiver corrente no primário. Nesse caso aqui a gente vai ter uma bobina no primário.
ok? E uma bobina no secundário. No entanto, a bobina do primário ela é em derivação. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma derivação no primário. Perfeito? Deixa eu pegar aqui. Tranquilo? Então, imagina só. Eu posso ter um fechamento A, que é esse aqui, ó. Que eu vou entrar a corrente aqui. E aqui está P1, P2, P3, S1, S2. E aí ela vai sair aqui. Polaridade, P1, P2, P3, tá? E no secundário, S1, S2. E aqui também vai ter a polaridade, tá, pessoal? Perfeito? Só que quando eu estou fechando essas duas, essa está predominando sobre essa, tá? Isso é importante. Na verdade, nem vem identificado aqui, não. Vem assim, ó. Subentende-se que o fechamento que eu vou fazer é esse aqui, tá? Porque esse é o início da bobina, esse é o final da bobina. Então, aqui é o início, aqui é o final. Se eu fizer esse fechamento, aqui é o início, aqui é o final. Se eu fizer esse fechamento, tá? Então, até aqui beleza, né? Vou fazer o fechamento. Vamos dizer que para esse fechamento, eu tenho uma corrente aqui de 300 para 5. Quando eu quiser a relação RTC, 300 para 5, que eu tenho uma relação de 60. Tá bom? No segundo caso, eu posso fazer o fechamento também assim, ó. Isso, Hilton, mas é a revelia assim, esse fechamento que eu faço? Não, isso vem identificado na placa do TC, tá? Esse fechamento. O segundo fechamento a gente pode ter, por exemplo, 200 para 5. Polaridade aqui, corrente saindo aqui, entrando aqui, tá? E aqui o RTC 200 para 5, que é igual a 40. E aqui, uma terceira situação. Que a gente pode ter do fechamento, que a gente vai fechar isso aqui tudo, ó. Final da bobina. S1, S2, P1, aqui P2, P3, P1, P2, P3, tá? Nesse caso, vai entrar e sair aqui, da mesma forma. Ó, a polaridade está aqui, você vai identificar. Esse vai ser o sentido da corrente, tá? Tá clara essa informação? Tranquilo, né? Então, a depender do fechamento, eu vou ter um RTC específico. E aqui eu teria os 120 para 5. Tá bom? Isso tudo, pessoal, está identificado. Aonde que está essa identificação do fechamento? Aonde que eu tenho que ler? Aonde que eu tenho que ir? Na placa do transformador de corrente, do TC. Perfeito? Lá na placa tem. E o quarto caso, que é o último que eu vou tratar com vocês aqui, que é o caso de derivação no secundário, e eu vou comentar sobre o quinto. O quarto caso é quando eu tenho derivação no secundário. Uma bobina primária, uma bobina secundária, com derivações no secundário.
Perfeito? Nesse caso aqui, eu posso ter um fechamento aqui, ó. Vamos colocar as 3 situações aqui que a gente pode ter, tá? Para o fechamento específico do TC. A gente pode ter um fechamento, por exemplo, de 200, 400, 600, uma situação hipotética, tá? Um exemplo. Que eu pegaria aqui, ó, S1, S2. Nesse caso aqui, pessoal, poderia existir o S3, tá? A identificação poderia ser desse jeito. A gente poderia encontrar isso. Então vamos lá. Quando é bobina diferente no primário, olha só, atenção, não sei se eu reforcei essa informação. A gente vai ter um P1, um P2, 2P1, 2P2. Bobinas diferentes. Quando eu tenho derivação e eu tenho 4 terminais, por exemplo, eu vou ter P1, P2, isso aqui é sutil, tá? P3, P4. Então, só de eu bater o olho e eu ver que tem P1, P2, P3, P4, eu sei que é um TC de derivação. Só de eu ver que é 1P1, P2, 2P1, 2P2, 3P1, 3P2, eu sei que é um TC de várias bobinas, tá? Da mesma forma aqui, ó, se for um S1, S2, 2S1, 2S2, são bobinas diferentes. Agora, se eu tenho S1, S2, S3, S4, por exemplo, eu sei que é em derivação. Isso aí é uma sacadinha, tá? Então, a gente pode ter esse fechamento aqui para 5, aqui, ó, 200 para 5. Esse fechamento aqui, 400 para 5. E o fechamento do secundário do S1 com S3 de 600 para 5. Ah, Hilton, mas não vai mudar a corrente no secundário? Não, não vai. O que muda é a corrente que eu posso injetar no meu primário. E aí é importante eu salientar aqui, essa bobina do primário, ela foi projetada para aguentar os 600 amperes. Tá bem? E aí, dependendo do fechamento que eu quero fazer, eu posso colocar. Agora, uma coisa muito importante. Aí, eu peguei o S1 e o S2 e usei. Vai lá para o meu sistema. Vai lá para o meu medidor. Se eu tivesse um quarto aqui, ó, primeiro, eu preciso curto-circuitar? Não. Quando é em derivação, eu posso deixar em aberto. Não tem problema nenhum. Tá? Quando é em derivação, eu não tenho aquele problema de curto-circuitar o TC. Lembrando, nos que sobraram, algum tem que ser utilizado. Algum par de derivação tem que ser utilizado. E esse par que está sendo utilizado, se tiver corrente no primário, ele tem que ser curto-circuitado. Agora, os que sobram, eu não preciso curto-circuitar não, tá bem? Beleza, pessoal. A última situação, que é onde eu queria chegar no final, é o seguinte. E aí eu vou comparar com vocês algumas coisas aqui que, na verdade, é o que mais tem que ficar fixado na cabeça. O quinto caso é o caso que a gente tinha 2 enrolamentos secundários. Nesse caso, em se tratando de sistemas de média tensão, normalmente P1, P2, 1S1, 1S2, aquilo que eu falei com vocês, 2S1, 2S2, porque tratam-se de bobinas diferentes, tá? Se fosse a mesma bobina, era P1, P2, P3, P4. Normalmente, quando tem esse caso aqui, o que está acontecendo? Um é para uma finalidade, que é medição, por exemplo, e o outro é para proteção. Normalmente é assim para sistemas de média tensão, tá? O que é importante eu enfatizar aqui? Esse caso não é igual ao caso de derivação, não. Se, por exemplo, eu ligo o meu relé lá, ó, de proteção,
a minha medição, meu medidor, e eu não uso esse secundário para proteção, eu não posso deixar em aberto, porque eu não posso deixar a bobina em aberto. Tá? O derivação eu posso, bobina em aberto não, aí eu tenho que curto-circuitar isso daqui, ó, o que eu não estou usando. Quando eu tenho derivação, se eu tivesse, por exemplo, o P1, P2, P3, P4, S1, S2, S3, S4, nesse caso aqui, se por exemplo eu usasse esse com esse, eu não precisaria curto-circuitar esse com esse. Se eu usasse esse com esse, eu não precisaria curto-circuitar esse com esse. Fiquei na frente, né, toda hora, né? Então olha só, eu tenho que deixar esse daqui em aberto, ó. Desculpa, eu tenho que curto-circuitar esse daqui, ó. Esse, eu vou usar esse. Se eu não for usar esse, eu curto-circuito. Se eu for usar, vai estar usado, né? Vai ser utilizado. Se eu usar esse e não usar esse, eu tenho que curto-circuitar esse, porque bobinas não podem ficar sem curto-circuitar. Agora, derivação, se eu usar esse par aqui e não usar esse, eu não preciso curto-circuitar ele, tá? Foi o que eu falei, beleza? Só esse foi o nosso papo de norma com relação a ligações. Esse é o básico do básico de ligações. A gente vai falar um pouquinho sobre correntes nominais num próximo episódio. Agradeço a presença de vocês e a gente se vê no nosso próximo papo de norma.